regularidade, né, no campeonato. A gente não vinha conseguindo ter, a gente vinha alternando, né, bons jogos e alguns jogos que a gente não ia bem. Agora a gente está conseguindo uma sequência de resultados com desempenho, né? Isso é importante também, isso é muito importante, aliás. E fecha o primeiro turno, né? Estamos onde a gente hoje nos levaria de volta, né, na Série A, que é o nosso maior objetivo esse ano. Então, no primeiro turno alcançamos o nosso objetivo, mas precisamos melhorar muito ainda. O campeonato ainda tem muita coisa para acontecer. Eu subi a escada ali, também ofegante. O campeonato do ano passado, né, quando fechou o turno, o Vasco, que liderou o turno inteiro, ele tinha 6 pontos, né, de vantagem sobre o quarto colocado, que era o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense terminou campeão com 11 pontos na frente do Vasco, uma diferença de 17 pontos no segundo turno. E o Bahia, que quando terminou o primeiro turno, no ano passado, terminou em 10º, eu acho, 8 pontos atrás da zona de classificação, e 10 pontos, por exemplo, atrás do Ceará, que naquela época era o segundo colocado, acabou terminando o campeonato 9 pontos na frente do Ceará, então tirou 19 pontos no segundo turno. Então eu sempre falei isso, que o campeonato é um campeonato de resistência, é um campeonato de chegada, não de largada, né? Não é um campeonato de largada. Então o que a gente precisa disso agora é manter essa regularidade, continuar tendo um bom desempenho. Não ganhamos nada ainda, né? Tem todo um segundo turno para disputar, e o que a gente espera é melhorar cada vez mais para a gente alcançar o topo da tabela. Agora, qual foi o fator, em que momento o Inter começou a melhorar a situação? Porque agora são 3 vitórias consecutivas, mas antes das 3 vitórias a situação era de total insegurança, de jogos irregulares. Qual foi o momento que começou o Internacional a conseguir a virada? Na realidade, nos últimos 5 jogos são 4 vitórias, 2 em casa e 2 fora. Nos últimos 7 jogos, 5 vitórias. A gente teve uma grande oscilação, eu acho que quando foi o nosso pior momento, e não que fosse esperado, mas a gente até entende, foi quando houve a troca do comando técnico, e é uma troca que a gente nunca gosta de fazer, porque a gente sabe da dificuldade em meio ao campeonato de se trocar um treinador, a gente não gosta de fazer isso. E ali, quando o Guto chegou, ele teve 6, 7 jogos que ele não teve tempo para treinar. Ele teve viagens, jogos todas as terças e sábados, com viagens, intercalando viagens, né, sem tempo para treinar, descansando, conversando. E aí a equipe, no meu entender, ela deixou de fazer, né, algumas coisas boas que vinha fazendo sob o comando do Zago, e que não era, né, tudo errado que vinha sendo feito. E ainda não conseguia, né, assimilar as coisas que o Guto vinha tentando passar, porque era só na teoria, não conseguia treinar, não tinha prática. A partir do momento que a gente teve ali 2 semanas para treinar, e agora vamos ter esse mês praticamente, agora de agosto, com semanas cheias para treinar, o que a gente espera é isso, é o time manter esse padrão, melhorar. A gente precisa melhorar mais ainda, tem várias questões para melhorar, não podemos nos acomodar. Tem jogadores que chegaram agora, que estão se adaptando ainda. E o grupo a gente sabe que é de qualidade. A partir do momento que tu tiver um padrão, conseguir manter esse padrão, esse modelo de jogo que o treinador vem passando para os atletas, a tendência é cada vez melhorar mais. Nesses últimos 3 jogos, o time conseguiu reunir desempenho e resultados. Claro que dentro de campo é mérito dos atletas e também do treinador, mas a chacoalhada no vestiário, depois da derrota do Vila Nova, também fez efeito, também colaborou para esta sequência positiva, Melo? Olha, a gente não é terremoto para dar chacoalhada dentro do vestiário. A gente trabalha sempre com cobrança, né? Em todos os níveis. Os atletas são os que mais se cobram entre eles mesmos. A gente cobra da comissão técnica, cobra dos atletas, a comissão técnica também cobra, a gente conversa o tempo todo. E é uma dificuldade grande que a gente vinha passando, que a gente sabia que ia superar. A gente tinha convicção nisso. Acho que o mais importante é isso, ter convicção. Nesses momentos, né, difíceis, como foi após a derrota para o Vila Nova, e também os jogos em casa que a gente não vinha vencendo no Beira-Rio, muitas vezes o mais fácil, né, para o dirigente é trocar o treinador, é tirar o peso, a pressão das costas dele, né, e jogar tudo em cima do treinador. Fica mais fácil fazer isso. Mas a gente tinha convicção que o trabalho vinha vir, que o resultado vinha vir, que o desempenho viria. Então eu acho que o principal é isso, é convicção. E agora, como eu falei, esperar que as coisas continuem melhorando, porque a gente ainda não conquistou nada. Fechou?
Muito bem, tá aí. Mais uma pergunta, Melo, saiu uma especulação que o Wolfsburg quer o Klaus e teria consultado o Juventude. Vocês receberam alguma coisa do time de Caxias? Olha, chegou, também eu vi um comentário, mas oficialmente pro Inter não chegou nada. O Klaus é um atleta que a gente tem a opção, né, de exercer a opção até o final do ano e provavelmente não, né? Tudo indica que a gente vai exercer a opção. Ele é atleta, tem um pré-contrato já assinado, a gente exercendo a opção, mas não chegou nada oficialmente.